Estamos, neste momento, com o professor Eugênio Portela, que é militante dentro da UERGS, onde presta um grande trabalho, no qual, ao longo desse programa, nós deveremos abordar, mas também lembrando que o professor Eugênio Portela, antes de ser professor, ele foi engenheiro agrônomo e prestou grande contribuição na sua área profissional, inclusive como presidente da Copa Trigo, que é a maior empresa que nós temos aqui em São Luís Gonzaga. E ele deixou lá um, um grande, uma presença assim que foi marcante no sentido de fazer o crescimento da Copa Trigo e que se tornou hoje, numa sequência de bons presidentes, uma empresa assim que orgulha muito São Luís Gonzaga, até pela sua presença em dois novos polos dentro da área da nossa região, que é Santiago e São Borja, que hoje estão vinculados também com seus profissionais, com seus trabalhadores na área da agricultura, empresários na área da agricultura, dentro da Copa Trigo. Então, essa conquista foi impressionante para a Copa Trigo e foi ainda mais para o município de São Luís Gonzaga. O professor Eugênio Portela, eu sempre digo que o professor Eugênio Portela é uma das pessoas que mais reivindica, e não só que reivindica, que luta, não se entrega nunca para conquistar as coisas que a nossa região precisa. E por isso nós queremos, Eugênio, inicialmente abrir nossa entrevista, porque a construção da sede própria da UERGS aqui em São Luís Gonzaga acontece sob o seu braço. Conseguiu os meios, conseguiu o prédio, conseguiu o prédio também, o terreno também conquistou junto à prefeitura. O senhor poderia contar com o professor Eugênio Portela, como é que foi conquistar essa infraestrutura básica, já que ela estava toda instalada dentro da escola agrícola e naturalmente, tirando algum espaço dessa escola. Então, quando voltou a ter a UERGS, voltou, não, conquistou o seu espaço próprio, e eu pergunto como é que vai ser a continuidade desse trabalho. Mas iniciamos pedindo, aí tem uma apresentação de como será a UERGS em sua instalação quando concluída a obra de construção da sede própria. Professor Eugênio. É uma alegria conversar com os amigos da TV daqui e dizer que, naturalmente, após essa jornada que tivemos na Copa Trigo, refizemos a nossa trajetória pessoal, retomando os estudos e nos preparando para cumprir essa etapa como professor da universidade. E tão logo nós assumimos, já começamos a pensar na questão de ter a estrutura própria, ter a nossa sede, para que as pessoas que procuravam a UERGS, nós estávamos ali no Cruzeiro do Sul, um local extraordinário, com uma área de terra muito importante para desenvolver os trabalhos agronômicos. Começamos a trabalhar a ideia de que os cursos tecnólogos que a UERGS tinha eram bons, mas não atendiam essa demanda, esse anseio que, quando um jovem vai buscar uma formação acadêmica, qual é a profissão? Qual é o mercado de trabalho? Quais são as possibilidades? E, em razão de nós estarmos aqui numa região vocacionada para a atividade agrícola, nada mais justo. Isso foi fruto de um trabalho de pesquisa que as colegas da unidade organizaram, e nós tivemos a grata surpresa de ver que 82% das pessoas que votaram naquela pesquisa, e foi mais de 1.000 pessoas que votaram num evento que, na Feira do Livro aqui de São Luís Gonzaga, indicava que era agronomia. E nós partimos então para organizar um processo que culminou na aprovação pelo Conselho Superior da nossa universidade no curso de agronomia. E a partir daí iniciamos lá no Cruzeiro, na Escola Agrícola Cruzeiro do Sul, onde
nós tínhamos uma sala de aula, aí o segundo ano, mais uma sala de aula cedida para a UERGS, e aí os próximos passos, visto que o curso é diurno, e a Escola Cruzeiro do Sul também funcionava diurno, vamos fazer, trabalhar a ideia da nossa sede própria, junto com a comunidade, que ajudou em todos os momentos a consolidar essa ideia da sede própria. Primeiro, a prefeitura doando o terreno junto à Escola Cruzeiro do Sul. Aquela área é uma área nobre, que ali temos condições de receber os ônibus que vêm do interior, tanto para agronomia como para pedagogia, e, ao mesmo tempo, também buscamos fazer alternância enquanto não acontecia a construção, porque passou por uma colaboração da comunidade, foi um movimento feito em que engenheiros, arquitetos e a sociedade como um todo nos ajudou. Por exemplo, esse projeto que nós estamos vendo aqui, o que ele tem? O projeto é construir os 3 módulos, e fizemos de andar térreo e não edificado, porque facilitava a questão da mobilidade. Teria que ter elevador, seria mais caro, teria que ter acessibilidade, não só de elevador, mas também externo, e o térreo facilitaria esse processo, e fazer não um bloco só, e sim 3 módulos. De acordo que nós tivéssemos recurso, poderia ir avançando e construindo. E foi dessa forma que nós, uma vez tendo o projeto técnico, tendo o terreno doado pela Prefeitura Municipal, que teve a unanimidade de apoio também na Câmara de Vereadores, que nós sempre estamos agradecendo, e fomos atrás dos recursos. E conseguimos, então, para esse primeiro módulo, era R$1 milhão, né? O deputado Afonso Mota participou com 500 mil, e o senador Lazier Martins, na época, participou também com 500 mil, fechou R$1 milhão, que daria para nós construir o primeiro módulo. Feito o processo estatório, tem todo esse processo burocrático, iniciou as obras e concluímos esse primeiro módulo, aonde tem 4 salas de aula e funciona durante o dia agronomia e à noite pedagogia. Então atendeu aquela demanda que nós tínhamos, visto que o curso de ciência de alimentos ele foi não sido ofertado mais. Então, dessa forma, nós estamos aqui, então, com o primeiro módulo construído, o cercamento da área, que foi também uma emenda de deputado estadual, deputado Loureiro, os portões do deputado Jefferson fez a doação. Então, nós fomos juntando as nossas forças com apoio e captação de recursos através da emenda parlamentar, e está ali a nossa sede. O que é o projeto para frente? Eu pediria que colocasse a tela inteira aqui. Nós temos o primeiro módulo, que é essa obra aqui, que é onde funciona o ERGS. O segundo módulo é esse na sequência, e o terceiro aqui, que seria os laboratórios. Então, nós teria mais um módulo com salas de aula, e o outro módulo, que é maior, com os laboratórios que nós ainda hoje usamos nessa parceria com a Escola Cruzeiro do Sul, viria aqui para esse período. O que nós temos de concreto hoje? Um processo andando, com emenda da bancada gaúcha já destinada, e a indicação do senador Paim, para que haja a construção desse módulo. O projeto já foi apresentado, está em fase de análise no FNDE, que, lá no Ministério da Educação, que coloca as emendas através do FNDE, e o projeto é aprovado através do FMDE. Como é uma sequência desses blocos, nós já providenciamos, para que a comunidade tenha conhecimento, o estacionamento, aonde está o segundo módulo,
aonde hoje é o estacionamento, exatamente nesse pavimento aqui, é o estacionamento. Então, nós arrumamos agora esse ano uma emenda de R$ 500 mil do deputado Afonso Mota e o projeto doado pela equipe da prefeitura novamente, né? Então a prefeitura sempre tem sido um parceiro permanente nas ações da nossa universidade, no sentido de ajudar a viabilizar e nós ter efetivamente essa estrutura que precisamos. Então, o estacionamento já previsto no projeto arquitetônico inicial, agora é nós efetivarmos, porque esperamos que o ano que vem nós já tenha a licitação e comece o segundo e o terceiro módulo. A UERGS é muito importante para São Luís Gonzaga. Ela nos permite ficar do mesmo nível de cidades vizinhas, que também têm cursos universitários, e São Luís Gonzaga, se não tivesse a UERGS, ficaria numa situação muito difícil, porque os jovens de São Luís Gonzaga, aqueles que teriam ainda condições financeiras para tanto, poderiam ir buscar conhecimento onde pudessem ir com os recursos que dispunham. Mas aqueles que realmente ficariam indisponíveis para essa oportunidade em função da falta de recursos, então seria uma discriminação que deixaria os mais pobres cada vez mais pobres e, naturalmente, deixando um espaço em aberto que iria atingir, inclusive, o coletivo que atua nessa área de produção, que é a agricultura, e pode dizer junto também a pecuária, não é isso, professor? Então, eu lhe pergunto, essa estrutura de instalações que o senhor mostrou aí, né, nesse material que os nossos telespectadores também estão vendo, se com essa estrutura é possível avançar no aproveitamento dessa infraestrutura para veterinária e outros cursos técnicos para o setor primário? Assim, ó, nós temos a preocupação, primeiro, fazer um curso bom, Sim. bom mesmo. A agricultura da região aqui, ele deu um salto e tem muito espaço para nós crescermos em termos de tecnologia agrícola. Veja bem, numa região como a nossa, onde o modelo de produção de grãos e de integração lavoura-pecuária já está consolidado, mas a questão tecnológica, de crescimento, de consolidação de uma agricultura sustentável, ainda tem um longo caminho a percorrer. E aí a nossa luta permanente no sentido de que todos os professores que estivessem locados em São Luís teriam uma possibilidade de desenvolver trabalhos de pesquisa, cada um nas suas áreas. Como nós temos que fazer essa integração com Três Passos, Cachoeira do Sul, São Borja, Santana do Livramento, para suprir essas demandas que nós temos, as pesquisas que precisaria ser feito aqui, como os professores daqui fazem, são feitas nesses campos, tá? Nessas regiões. Então, a nossa luta é que efetivamente o concurso venha e que nós tenhamos mais professores locados e trabalhando somente na unidade de São Luís Gonzaga para desenvolver seus projetos de pesquisa e avançarmos tecnologicamente nessa área. Eu cito um exemplo assim, para que a comunidade tenha noção do significado de nós aprofundar os trabalhos de pesquisa nas mais diversas áreas do conhecimento, o curso de agronomia número 1 do mundo, do planeta Terra, está localizado na Holanda, numa cidade do tamanho de São Luís. Lá, quando a Holanda foi retomando o crescimento e o desenvolvimento depois da crise que teve, a instalação das faculdades de agronomia em diversas regiões tinha esse propósito de propiciar o crescimento da agricultura de uma forma competitiva e sustentável. E hoje é a melhor curso de agronomia do planeta, está lá, né?
em uma região difícil. Aqueles Países Baixos, um terço da Holanda está abaixo do nível do mar, e eles conseguiram isso. Por exemplo, vou citar um exemplo assim muito claro. Os Estados Unidos, que tem um processo tecnológico avançado, para produzir 1 quilo de tomate gasta 160 litros de água. Os holandeses conseguiram com 8 litros de água, porque água potável e água doce é uma limitação para esses países do hemisfério norte. Produz com 8 litros de água 1 quilo de tomate. Isso o que é? Tecnologia. E aí, quando nós temos um conjunto de irrigação aqui na região, realmente, nesse particular, é um avanço que nós poderíamos trazer com mais gente fazendo pesquisa, desenvolvendo manejo, no sentido de uso racional da água e a expansão cada vez maior dessa área do processo de irrigação, que traria segurança produtiva, não só para o agricultor, mas para a região, para o estado do Rio Grande do Sul. Há poucos dias foi feito um curso de capacitação com a nossa professora titular de solos, de um programa do Estado, que vai ser executado pela Emater, o Terra Forte do Estado. Um programa extraordinário, dirigido aos pequenos agricultores familiares. E esse programa, que vai ser trabalhado e gerenciado pela Emater, o que nós imaginamos? É um programa tão bom que nós temos que fazer um esforço de ajudar a dar condições para que os profissionais extensionistas tenham possibilidade de sucesso, para ter continuidade dessas ações. E em 2 dias de trabalho, sempre nós ajudando aí a Embrapa Trigo, o doutor Nenardim e a nossa doutora Rosicler, ela tem um trabalho de pesquisa alinhado no mesmo alinhamento que a Embrapa vem trabalhando. Então, veja bem, foram 70 profissionais extensionistas que vieram receber esse treinamento aqui em São Luís, essa capacitação, o que nos enche de orgulho e satisfação e dá um indicativo que nós temos muito que crescer e tem muitas possibilidades para os agricultores, mas também para os profissionais que a UERGS está a formar. A exemplo disso, a primeira turma que se formou da UERGS, 100% estão trabalhando na atividade profissional. Isso não é garantia que cada profissional que se formar lá tenha a mesma possibilidade. Mas nós vemos, por exemplo, essa outra turma que se formou esse ano passado, tem 75%, 82% no último levantamento que eu tenho feito, que também estão trabalhando na profissão. Portanto, o curso aqui é fundamental e nos dá a certeza de que existe um mercado muito grande. Muitas são as possibilidades de sucesso para aqueles profissionais que buscam. Claro que o mercado é competitivo, claro que a universidade tem que oferecer um ensino de qualidade, mas isso é responsabilidade da universidade e nós nos esforçamos efetivamente para que o profissional saia com condições de disputar esse mercado e ter boa aceitação, como está tendo. O fruto de todo esse esforço, de todo esse trabalho na agronomia, está tendo resultado. E isso nos incentiva, nos deixa cheio de alegria e carregado de energia para continuar na luta que está mostrando que estamos no caminho certo. Mas precisamos melhorar cada vez mais e com mais profissionais aqui, tenho certeza que São Luís vai ter uma resposta muito melhor. Quanto mais profissionais preparados, né, melhor é o resultado da produção. Não tenho dúvida, Grisolha, porque o processo tecnológico da agricultura, ele está bastante assim, algumas escolas de agronomia seguem determinados modelos de produção, outros modelos, mas nós seguimos diante de um processo que temos professores de várias áreas e formado por várias escolas, que a gente faz essa leitura também com mais vocação e cria ambiente para o profissional ser um pesquisador, por exemplo, né?
não só extensionista, não só que tenha o conhecimento, porque é o ensino, pesquisa e extensão rural. E a agricultura, no caso da agronomia, não pode se dar o luxo de achar que a extensão rural fazer chegar aquele conhecimento tecnológico a nível de agricultor possa chegar sem ter parceiros que acolham o acadêmico nesse processo de estágio, que é um processo importante de formação. E aí nós temos a Copatrigo, temos a Emater, temos o IRGA, temos a Embrapa Trigo lá de Passo Fundo, que sempre está acolhendo nossos profissionais, e temos outras instituições e empresas que dão suporte para que o profissional, porque aqui querendo, né, para o lado que tu sair, tem na agricultura, tem pecuária, tem o que fazer. E essa vivência que o acadêmico recebe nos estágios é muito importante para a sua formação profissional, para a sua atividade futura profissional. E isso aqui é um ponto extremamente positivo que eu julgo, é os estágios que os acadêmicos fazem. E vão exercitar aquilo que aprenderam. Quem é filho de agricultor tem mais facilidade, mas para quem não é, tem essa possibilidade e pode se tornar um excelente profissional. E é esse esforço que se faz para que haja essa conjugação de conhecimento técnico e prático. Perguntaria ao senhor, professor Portela, a estrutura da agricultura, hoje da agronomia, tem um suporte em laboratórios. Ele pergunta o seguinte: existem laboratórios estruturados exatamente para dar estrutura também para o exercício da agronomia, ou seja, precisa de informações de laboratório para saber o que melhor importa para atender uma questão que se instala numa lavoura. Eu lhe pergunto se essa infraestrutura poderá chegar a ser instalada na UERGS. Vamos ver, a questão dos laboratórios e dos trabalhos de pesquisa, isso é uma questão muito importante para nós. Nós temos laboratório de química que funciona lá na Escola Cruzeiro do Sul, continua funcionando lá no laboratório de solos, laboratório de entomologia, está lá na Escola Cruzeiro do Sul. Claro que um prédio novo vai vir aqui para a sede, mas o importante é o seguinte, assim, ó, e que você tenha essa noção. O tipo de clima que tem num centro como Passo Fundo, o tipo de solo que tem lá em Passo Fundo, não é o mesmo daqui de São Luís. Tá? O que tem lá em Cruz Alta não é o mesmo daqui de São Luís. O que tem lá em Porto Alegre, ou Santa Maria, das universidades mais tradicionais, em Pelotas, é diferente desse solo vermelho, pesado que nós temos aqui em São Luís. Que é a matéria-prima, né? Que é o ponto de partida. Exato. Então, veja bem o seguinte, assim, ó, esse trabalho localizado aqui e desenvolvido com pesquisa aqui, nos remete a dizer o seguinte, assim, ó, a aplicabilidade do profissional no campo dialoga com a realidade local. Então, quando os profissionais optam por fazer o curso de agronomia aqui em São Luís, ele está se colocando o seguinte: vou buscar uma profissão para trabalhar aqui na região. Tem espaço no mercado? Tem. É competitivo? É. Precisa de muita doação, de muito esforço, mas aí é aquela situação individual de cada um, que é meu sonho, vou realizar meu sonho de ser um engenheiro agrônomo, uma engenheira agrônoma, e vou me dedicar. Tem espaço? Estou vendo que tem, mas preciso de dedicação. Então, esse comprometimento, não só dos professores, dos funcionários que dão suporte para que as coisas aconteçam, mas também do acadêmico, para que, quando conclui o curso, saiam consciente e confiante da possibilidade que tem de trabalho. E quando a gente vê o resultado que está tendo os formandos, nós ficamos extremamente felizes, contentes, porque valeu a pena, está valendo a pena. Tá? E queremos avançar muito mais, porque esse processo nosso que chegamos até aqui,
avaliação a única avaliação que nós temos até hoje, ficamos lá no meio do processo, nota 13 e pouco, né? Até 5 nós tiramos mais de 3. Então isso dá um indicativo que estamos no caminho certo. Pela primeira avaliação, nós queremos chegar no topo. Essa é a missão, né? E esse é o esforço que cada um de nós estamos fazendo de cada vez mais, para as condições que nós temos, evoluir, melhorar e avançar. Nós sabemos muito que o deputado Afonso Mota é um parlamentar que ajuda muito a UERGS, né? A pedido seu, o professor Eugênio Portela. E nós sabemos que isso tem sido fundamental para que as obras de construção da sede própria da UERGS, em terreno doado pela prefeitura, não é isso, professor? Então, esses 500 mil que devem chegar ao longo deste ano, este ano chega ainda, né? Vai ser suficiente para reiniciar as obras para continuidade da complementação da sede própria da UERGS? Os 500, essa emenda de 500 mil agora, desse ano, que deve ser empenhada até dezembro, é para a construção do estacionamento. Aonde nós temos o estacionamento será o bloco 2. Então, inicia a construção do bloco 2, nós não temos onde estacionar. Então, esse estacionamento que vai ficar na frente do prédio do bloco 1 é exatamente para que nós dê espaço para a construção do bloco 2 e 3, que já tem o recurso, que já está no FNDE sendo aprovado o projeto dos 2 blocos, né? Isso aí é 6 milhões de reais hoje para fazer 2 blocos, né? A gente fez o primeiro bloco com 1 milhão, mas quantos anos faz, né? Já faz 3 anos que está pronto. Então, mudou muito. E esses outros 2 blocos vai ajudar muito nós consolidar aquilo que nós imaginamos, Grisoli, que nós termos especialização na área de agronomia, nós temos mestrado e doutorado futuramente, porque aí vai crescendo o aspecto de pesquisa. Criar e formar pesquisadores aqui na região, aqui as pessoas que são vocacionadas para trabalhar em pesquisa terão essa oportunidade através do mestrado e doutorado, tá? Então, é um caminho a ser percorrido para frente. Antes, queremos ser bom no curso de graduação, muito bom, né? Se hoje somos bons, nós queremos ser muito bom na graduação e dar o passo seguinte. O Instituto Federal Farroupilha vai ter uma atuação que poderá se vincular em algumas ações com a UERGS? Existe essa possibilidade, esse gosto, esse desejo? Eu vejo que o curso que o IFE e participei de um debate na estruturação dos cursos, esse curso de comunicação, que é tecnologia digital, que hoje é muito presente em toda a área agrícola, em todas as áreas do conhecimento. Então, é uma atividade meio que vai servir de suporte, tanto na base técnica como na base de graduação e pós-graduação, que é um caminho natural que vai acontecer. É uma atividade meio que abarca todas as áreas de conhecimento, não só de agricultura, mas da engenharia, da medicina, de todas as áreas do conhecimento. E isso é espetacular para São Luís Gonzaga. É uma atividade complementar às demais atividades profissionais, especialmente nessa área de tecnologia digital. E a agricultura está muito avançada nessa área, com os bioprocessos, com as tecnologias digital que hoje embarcada nas máquinas, que a maioria dos produtores compra, paga e não consegue utilizar porque falta mão de obra qualificada. Tecnologias de bioprocessos, né, de bioinsumos, tudo isso vai ajudar muito na mudança do perfil produtivo da região e vai gerar profissionais que a nossa região é carente nessa área digital, nessa área de tecnologia de informação, que
todos vão crescer junto. Então, pegando o gancho, o Instituto Federal veio no momento adequado e para complementar formações, né? São áreas que complementam informações das mais diversas áreas, inclusive da agricultura. Queria lhe perguntar a respeito da situação climática, professor. Sabemos que tivemos muitas perdas na agricultura. Estava vendo ainda nos jornais de hoje, de Porto Alegre, assim que ocorreram, a Expo Inter diminuiu pela metade a venda de máquinas. Isso é um rombo assim que pode desestimular a área empreendedora que produz equipamentos a reduzirem a sua produção até para preservarem o seu negócio, né? Se não adianta fazer a construção de grandes equipamentos que o produtor não tem condições nesse momento de comprar. Então, é um desafio muito grande, mas muito grande. Eu vejo o presidente da República se justificando, e talvez não tenha caixa para fazer esse repasse de recursos, sei lá quais os motivos que levam a essa situação, mas é uma situação muito grave que isso atinge juntamente com problemas que estão junto, por exemplo, reservas de água. Como fazer a reserva de água na propriedade para que ela não fique dependente dos cursos d'água que são da comunidade, não são nem o produtor. Os cursos d'água, eles rolam, mas aquela água é de todos. Então até pode criar problemas esse fato. Então, é preciso que o produtor, na sua propriedade, na sua terra, tenha reservas de água. É muito difícil isso, professor Eugênio? É claro que não. E aí volto, José Grisolha, a mencionar o programa Terra Forte. Esse programa do governo do estado, que atende os agricultores familiares, é um programa essencial. Por isso, o envolvimento que a nossa UERGS esteve aqui, nessa parceria que é muito estreita e muito salutar, UERGS e Emater. Tá? E o gerente regional da Emater fez a proposta desse curso de qualificação, que foi muito positivo, exatamente em cima desse programa Terra Forte. É nós construirmos esse perfil de solo estruturado, que tenha vida e que, ao longo dos anos, historicamente, na região, nós tivemos, lá no início dos anos 70, a Operação Tatu. Veio a semente de soja, plantaram na região de Santa Rosa, né? E um empresário notável lá de Santa Rosa, Pedro Carpenedo, quando viu aquela agricultura que era derrubada do mato, plantio, esgotou, buscou socorro na Secretaria da Agricultura, na URGS em Porto Alegre. O que nós fizemos para seguir produzindo soja? Aí veio a Operação Tatu, que era a correção de solo, a recuperação dessa fertilidade do solo, e de lá para cá, as microbacias, tu é testemunha daquele trabalho das microbacias geográficas, as máquinas cruzaram por cima de todo esse processo, e agora volta de novo a questão da infiltração da água onde ela cai. Como acontece isso? Como é que se faz isso? E esse processo, a agronomia tem resposta para isso. Né? E o programa Terra Forte é um programa que dá resposta para isso. Né? Vai ter subsídio a cada família R$30 mil, né? Claro, para utilizar um conjunto de tecnologia que faz parte desse processo de estruturação de solo, que aí é um conjunto de técnicas que não é uma individualmente, não é uma salvadora da pátria, é um conjunto de técnicas, mas que vai ter um início, recursos, e o produtor vai conseguir ter sustentabilidade na sua produção e reduzir essas perdas que está tendo de colheita em razão dos problemas, iniciando pelo solo. Tá? E a reservação de água, que tu falaste. Tem um programa de irrigação, o juro alto, mas tem um programa de irrigação
facilitou o processo de armazenagem de água através do barramento, facilitou, claro, cumprindo a legislação que está aí. Nós temos um cadastro ambiental rural muito bem estruturado e que os agricultores, obviamente, cumprem esse processo. E nesse conjunto, para fazer irrigação, precisaria efetivamente mais suporte em termos financeiros. É caro o dinheiro para irrigação, mas é o caminho. É o caminho. Acho que ao longo do processo vai melhorar esse atendimento aos agricultores. O governo do estado, nessa safra, aliado a tudo isso que aconteceu no estado, de perdas de safra, de enchentes, como aconteceu no passado, no quesito irrigação, ele está dando um subsídio que talvez o agricultor nem tenha tanto conhecimento, porque não é dado publicidade. Mas, através da Secretaria da Agricultura do Estado, está dando até 20%, com limite de 100 mil, para os agricultores irrigantes. Ora, isso vai reduzir o custo do dinheiro, porque é um recurso a fundo perdido. Tu fez a irrigação, provou que fez, apresentou o projeto, aprovado o projeto, provou que executou a irrigação, e o Estado te aporta esse recurso. Claro que o produtor maior não vai ter um auxílio tão grande, mas é salutar esse auxílio. É 100 mil no máximo por agricultor. E 20%, vamos dizer, uma irrigação de 500 mil, 20% são 100 mil. Né? Tu vai pagar 400 e o Estado banca 100 mil real. É um apoio, é um suporte importante para o agricultor fazer a irrigação. É uma coisa assim que talvez não fosse dado tanta publicidade como devia ser feito, porque envolve um processo assim, junto com a seca que aconteceu, né? E aí os agricultores bastante angustiados, e o reflexo foi a comercialização da Expo Inter, mas lá na Expo Inter, os dois ministros tanto da agricultura como do desenvolvimento agrário, vieram anunciar que saiu, exatamente sexta-feira, uma medida provisória que vai recompor a dívida dos agricultores por 8 anos, né, com 1 de carência, então 7 anos para pagar, com juro razoavelmente dentro daquilo que foi possível. São 12 bilhões que o governo está colocando para equalizar o juro dessa renegociação da dívida que foi lançada agora sexta-feira e que tem uma medida provisória. Então, de pronto, aplicação. É claro, demorou. Não saiu aquilo que muitos pediram, mas com esse prazo é possível que os agricultores retomem e que utilizem efetivamente essas ferramentas. Eu sei que é difícil chegar até cada um deles, mas está previsto nas normas do Plano Safra um subsídio, um prêmio de 0,5% para quem utilizar boas práticas de conservação do solo. Então também, nesse quesito, não é só o programa Terra Forte, não é só o programa de irrigação do Estado, mas também no Plano Safra tem esse 0,5% é pouco. É pouco, mas é um prêmio de reconhecimento daqueles produtores que puderem e quiserem utilizar boas práticas conservacionistas, tenha acesso a esse 0,5%. Tem um outro 0,5%, que é prêmio também, para quem tem o CAR ativo. E só pode financiar quem tiver o CAR ativo, Cadastro Ambiental Rural ativo. E isso aí é prêmio de 1%. Então, aquele juro hoje da agricultura deduz 1%. Se habilita e deduz 1%. Então, tudo é práticas conservacionistas que o irrigante precisa utilizar, que o não irrigante precisa utilizar, e que aqueles pequenos agricultores familiares hoje têm um bom programa que se chama Terra Forte, e que o gestor desse programa é a nossa Emater. Então, que bom que o Estado fez um programa,
tem quem dê suporte e tem quem dê apoio. E aqui em São Luís, por exemplo, vai ter o comitê gestor. Quem é o comitê gestor? Alguém do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, um profissional da cooperativa, um profissional da UERGS, que é a nossa professora de solo, a professora Rosicler, um profissional da Imater, forma esse comitê gestor. Bom, as práticas alinhadas vai ser essa, e seleciona e os produtores vão utilizando esse processo. Acho que é uma semente muito boa e nós temos na torcida e gostaria efetivamente que isso tudo correspondesse e desse certo, porque pode se tornar um programa permanente. Sendo bom, por que não vai ser permanente? Tá? E aí nós vamos ter um modelo de conservação do solo mais adequado e que corresponda com um incremento de produtividade e de renda para os nossos agricultores. Professor Eugênio Portela, a encerrar essa entrevista com o senhor, bastante explicativa, muito, muito bom mesmo. Eu gostaria de lembrar assim que eu tenho dito para o senhor, que eu considero que o seu Eugênio Portela é uma das pessoas que mais buscam soluções para as questões da produção, do desenvolvimento, da valorização da nossa comunidade. Então, eu queria cumprimentá-lo por isso e, como cidadão, agradecer pelo seu empenho de homem voltado à comunidade. Muito obrigado ao senhor pelo seu trabalho e agradeço também muito pela sua presença aqui na TV daqui, dizendo que esta emissora, que é uma das poucas emissoras de cidades instaladas no Rio Grande do Sul, graças a empresários realizadores aqui que fizeram esse empreendimento, estará sempre à disposição do senhor e da UERGS na execução dos seus trabalhos. Muito obrigado. Foi um prazer muito grande e uma alegria estar aqui nesse diálogo com o nosso grande amigo, jornalista José Grisório Filho.